Porque o empreendedorismo não é só o dinheiro. Empreender é você conseguir gerar tempo também para você, né? Então, assim, você gera crescimento, você gera sonhos, você realiza sonhos, porque através de você empreender, você consegue dar asas, né, aos seus sonhos, às suas imaginações, àquilo que você almeja, né? Dá asas aos seus sonhos. Vença o medo, as dificuldades, as barreiras. Não é fácil, mas se você ficar prostrado, parado, você também não vai resolver o seu problema. Corra atrás, tira as algemas que estão te prendendo aí e corre com o abraço. Porque a sombra do onipotente é para todos nós, né? Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectando Empreendedores. Hoje nós temos aqui a alegria de receber mais um empreendedor, hoje melhor, empreendedora, diversos desafios, experiências e hoje nós iremos aprender um pouco mais aqui no Conectando Empreendedores. Já te convido a assistir, a se inscrever no canal, a dar o seu like e se inscrever. Hoje nós temos a alegria e o prazer de receber a Cacilda Veloso. Seja bem-vindo, Cacilda, ao Conectando Empreendedores. Obrigada, Miss Adai. Eu que me sinto honrada e feliz em estar aqui para passar um pouquinho da minha experiência, né? E aprender também com vocês. É mesmo? Que bom. Vamos juntos, então, aprender. E para nós será um prazer saber a sua trajetória, a sua história. E certamente acredito que quem está nos assistindo irá aprender e terá também como exemplo, né? Para poder dar sequência, para poder abrir um negócio, enfim. Fala um pouquinho, quem é Cacilda Veloso? Eu sou a essência, né? De Deus. Amém. Acredito assim, né? Amém. Que a gente vai aprendendo um pouquinho com vocês. Amém. Eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a empreendedora, né? Amém. Que venho trabalhando aí no decorrer do tempo, né? Tem muitos anos que a gente vai tentando, já fui CLT. Arrepende? Um pouco. Não tem como, né? Não tem como. É muito diferente quando você decide, né? A vencer obstáculos, barreiras, a vencer o medo e por aí vai. Você encara, né? Vai com medo. Tem que ir, vai com medo assim mesmo. Então, assim, eu tô aí nesse caminho e vamos que vamos. Com foco de crescimento sempre. Em nome de Jesus, se Amém, Deus quiser. Amém, Ele quer. Cacilda, já começa aqui fazendo a pergunta para você. Você disse que trabalhou como CLT, hoje você é empreendedora. Você percebeu, ou melhor, vou melhorar a pergunta. Você viu alguma diferença entre você ser CLT e você ser empreendedora? Qual é mais fácil? Eu vi diferença, sim. Na minha vida pessoal, principalmente, afetava muito. Porque quando eu era CLT, eu era limitada a um horário e limitada também a um salário, né? Então, assim, tinha muitos sonhos que ficavam para trás porque, às vezes, a questão do salário, vamos dizer, do salário, não dava para concluir aquilo que eu sonhava, né? E a questão também de horários, né? Às vezes, nós que somos cristãos, que somos evangélicos, às vezes não tinha tempo de ir para a igreja, às vezes a gente não tinha tempo para ir num evento, até mesmo eventos sociais, né? Então, quando você sai desta área, você encontra essa liberdade. Mas ela é uma liberdade que requer também, né, quando você se torna empreendedor, é uma liberdade que requer também de você constância. Você tem que estar, né, pronto para os desafios, porque desafios vêm muitos. Faz parte da trajetória de um empreendedor, né? Desafios. Faz. E como faz? A gente passa cada um que
às vezes dá vontade de desanimar, mas aí a gente levanta a cabeça, vê uns podcasts, né? Vê umas frases motivacionais que nos ajudam. Isso é bom, isso é bom. E nessa diferença, né, de CLT para empreendedora, no caso hoje você sendo empreendedora, qual era a liberdade que você mais desejava quando era CLT e hoje você tem com muita facilidade? A minha maior liberdade era estar com a minha família. Era o meu momento em família. Porque quando você é CLT, você não tem esse momento. Esse momento, ele fica comprometido. Porque quando você é dona de casa e CLT, você muitas vezes não consegue conciliar muita coisa. Porque existem a tarefa doméstica, né? E existe o cansaço que você já vem do serviço. Você já chega em casa cansada, mas o seu turno continua. Então, a gente acaba dando demais, né? Se doando demais da gente, né? Para a família e para o serviço e, de certa forma, você acaba esquecendo de si mesmo. Então, isto estava me prejudicando o meu psicológico. Eu percebi isso. Porque eu tinha dificuldades de estar em trabalhos que eu gostava de estar, como trabalho de igreja, como um momento em família, sair, estar em casa com os filhos, com o esposo, entendeu? Fazer uma coisa diferente pra gente em casa, uma reunião até mesmo em casa, de família, de amigos. Eu não estava tendo essa disposição mais. Então, o que eu estava perdendo era um pouquinho de força, de vigor, porque eu estava ficando extremamente cansada. Então, ser CLT para mim não foi legal, eu não gostei. Bacana. Fala um pouquinho mais, você colocou um ponto, e eu me identifico muito como empreendedor, né? Você colocou um ponto de família. Fala um pouco mais, o que representa a família? Porque você dizer pra gente assim que o fato de você estar trabalhando como um CLT impedia você de se dedicar mais à sua família. Fala um pouquinho mais pra gente. Hoje você é mãe de quantos filhos? 3. 3 filhos. Eu tenho uma filha de 17, uma de 13 e um de 7 anos. Então, assim, a idade deles são bem diferentes, a mentalidade deles é bem diferente, embora todos são tranquilos. Eu acho que puxou o pai. E tá ali o Ivon, um abraço, Ivon. A mãe é agitadora, né? A mãe é 220. Mas a família, para mim, o que ela me representa é uma base de uma estrutura que eu me sinto segura, entendeu? Eu me sinto confortável quando eu estou no ambiente família. Eu me sinto bem psicologicamente, porque eu tenho uma estrutura familiar, graças a Deus, muito boa, entendeu? Tanto filhos como esposo. Então, o que eu tenho a dizer em relação à família é que a família, ela é a minha base, entendeu? Ela é a essência de Deus para mim. Então, eu me sinto no dever de estar cuidando deles, né? Eu até falando com uma amiga minha, que a gente estava conversando, né? E eu falei com ela assim, para mim, dinheiro no mundo não pague a felicidade dos meus filhos de comer uma pipoca assistindo um filme. Porque, às vezes, você fica tão, assim, desesperado para poder mudar as situações de vida. Aí você fala, vou trabalhar fora porque eu quero ajudar o meu esposo. Só que quando você vai para aquilo que o Senhor, né, até mesmo nos deixa, que nós temos que auxiliar, né? Que o provedor é o marido, a gente que auxilia. E quando você vai para essa passagem que você tem que auxiliar, aí você compreende por que a sua família precisa de você. Entendeu? Então, a minha ideia a minha família precisa de mim, os meus filhos precisam de mim, meu esposo precisa de mim. E eu preciso de mim. Entendeu? Então, assim, comecei a valorizar mais esse tempinho, né?
que eu tenho de cuidar da família, eu falei, não pode ser só tão pouco. Para mim tem que ser o 24 horas. E hoje, por exemplo, como você era CLT, hoje você como empreendedora, como que você concilia isso? Você tem esse tempo hoje? Hoje eu tenho. Eu tenho a minha loja, né? Majestosa Modas. Eu trabalho com moda feminina, né? 100% feminina. Não trabalho com infantil e nem masculino. É 100% feminina. Então, assim, eu concilio bastante o meu tempo, família, casa, igreja e a loja, tranquilamente. Meu tempo dá, assim, consigo fazer tudo e ainda sobra um tempinho ainda a mais ainda para poder assistir um filme ou alguma coisa. Claro que eu estou fazendo isso dentro de uma programação que eu criei. Eu falei, eu não vou trabalhar nesse tal horário, eu não vou atender fora do meu horário. Porque, às vezes, a gente, quando está empreendendo, a gente pensa assim, é porque eu estou empreendendo, vou ter que atender qualquer hora. Não. Minha loja fechou às 18 horas, depois das 18 horas eu não atendo. É o horário que eu tenho, entendeu? O domingo, não trabalho domingo. Vou lá na Cacilda ver se eu compro. Não vou atender. Então, assim, eu atendo dentro do meu horário, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter esse tempo de qualidade com a minha família. E o meu negócio não pode atrapalhar também. Então, assim, eu tenho trabalhado dentro dessa programação. Eu criei essa rotina para que eu não possa fugir dela e prejudicar o meu tempo familiar. A gente sabe que todo empreendimento, né, todo empreendedor, ele precisa ter gestão, fazer uma boa gestão. Eu gosto sempre de dizer, você começa sem gestão, mas não cresce sem gestão. Então, essa gestão que você tem hoje, você iniciou ela quando? Até porque, ou melhor, vou fazer uma pergunta para você, logo após a gente sequencia com essa. Você empreende desde quando? Quanto tempo que você empreende? Eu empreendo desde criança, viu? Tem umas revistinhas aí que nem existe mais. Acho que nem é da época de vocês. 4 Estações, não. Hermes. Meu Deus. Isso é o quê? História? Não, vendia de tudo, tá? É mesmo? Vendia de tudo, de roupa, sapato, peça íntima, brinquedo, vasilha, vem tudo nessas revistas. E a minha mãe via que eu tinha esse... Isso é o quê? Quantos anos isso tem? Você quer revelar a minha idade. Tem muitos anos, viu? Isso aí foi, assim... Eu vou te falar, foi em 93, 94, Estava por aí. com 2 anos de idade. Ainda não lembra, não. Então, a minha mãe via que eu tinha esse potencial e ela fez, né? Na época, o cadastro era feito pelo correio. Gente, eu não tô velha, não, tá? Era feito pelo correio. Minha mãe fez o cadastro, sabe? Preenchia e tudo. Eu fui lá preencher, que minha mãe não tinha muita leitura, né? Então, assim, preenchi pra ela e tudo. E ela só assinou, a gente envia. E eles enviavam as revistas, né? E a mesma coisa era os pedidos. Era assim, a gente fazia assim. Aí... eu comecei a vender nessas revistinhas e tudo, e estava sempre fazendo uma coisinha ou outra, e aprendi a fazer meia de seda, e fui para o artesanato, e comecei a trabalhar. E a minha mãe via que eu tinha potencial de venda, sabe? Tudo que eu pegava, eu vendia. Tudo que eu pegava, eu vendia. Aí, tem até um primo meu que brinca comigo, que ele fala assim, que eu vendo azeitona no palito. Eu falei, vendo mesmo. Então, o vendedor tem essa facilidade, né? Ele tem que vender. Eu acho que todos nós temos que ter um pouquinho dessa essência de vendedor, né? Até uma questão brasileira tem que ter, porque é uma essência, né? Eu acho que é uma questão de sobrevivência também, em muitos casos, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com o público. Eu sempre gostei. Desembolo muito a questão do público quando eu estou com as pessoas para trabalharem. Eu gosto de gente. Eu falo assim, quem gosta de trabalhar com o público tem que gostar de gente, né? E às vezes até brinco que às vezes eu vendo com terapia e sem terapia, porque tem aquele cliente que chega, compra e vai embora. E tem aquele cliente que chega e ele quer uma prosa, né? Você já passa até pro psicólogo, então, nesse momento. Aí eu acabo sendo psicóloga também. É muito bom, mas eu gosto muito de atender o público.
E isso para mim me faz bem, eu sinto bem, eu aprendo com muitas pessoas também em relação à vida, né? Tem uns que trazem algumas experiências pra gente que é muito bacana. Eu gosto sempre de dizer, Cacilda, quando for procurar ajuda, não procure opinião, procure experiência. Opinião todo mundo tem, experiência só quem viveu. Isso é verdade. Então é muito pertinente na vida de todo mundo, né? Você disse algo extraordinário de venda. Eu li um livro de Napoleão Hill e no prefácio tinha um comentário, né, de um outro autor, que agora no momento não lembro, que ele diz o seguinte: se não há o desejo em vender em você, é melhor você conferir a sua pulsação, que certamente você já morreu. Isso é forte. Então, assim, todo mundo, e principalmente empreendedores, ele tem que ter o desejo de vender. Até porque sem venda ele quebra. Né? Ele quebra. Então, assim, ele tem que vender. E sabemos que hoje tem diversas formas de vender. Vender produto, vender mão de obra, enfim. Então você já empreende, Cacilda, desde nova, né? E hoje você até fez menção aí, a sua loja se chama? Majestosa Modas. Majestosas Moda. Pessoal, aqui está o link lá do Instagram da Cacilda. Entra lá, clica lá, segue ela lá. E pode fazer compra, Cacilda? Pode. Vou comprar muito. Pode ir lá que eu vou atender vocês pessoalmente. Aí, ó, que bacana, gente. Então, a sua loja hoje, quando foi que você abriu? Você falou assim, vou começar a empreender com essa loja agora. Eu comecei em dezembro. Eu comecei em dezembro e eu recebi a mentoria da minha sobrinha, Paula Andressa. Deixa eu mandar um beijo pra ela. Pode, né? Fica à vontade. Beijo, gatinha. Ela me ensinou demais. Aprendendo com a sobrinha, né? Eu falo isso com ela. Eu falo com ela, olha que coisa linda. Tia, eu te ensinou tanta coisa, agora você vai ensinar pra tia. E isso é bom, eu gosto disso. Aí, a minha sobrinha, ela tem loja, né? Ela já tem loja, tem muito tempo, né? Ela já tá no ramo, já tem bastante tempo. Não é daqui, de Janaúba, norte de Minas, mas ela tá me dando essa assessoria, né? Ela vai me explicando o que eu devo fazer, quais são os passos que eu devo dar. Ela me levou nos fornecedores certos, entendeu? Então, ela tá sempre me ajudando a caminhar. Ela é uma das que me motiva, né? Esses dias mesmo, ela me perguntou, eu falei com ela que eu estava um pouquinho meio que parada, que às vezes a gente dá aquela brecada, né? Meio desanimada? Desanimada, você escuta uma coisinha ali, aí você escuta uma coisinha aqui, aí te desanima, né? Por exemplo, questão de provador, né? A loja feminina, ela vende muito pelo Instagram, mas você tem que fazer provador, tem que colocar a peça, né? Mostrar para cliente como fica no corpo, né? Isso ajuda e agrega muito na questão da venda. E eu fiz alguns vídeos, sabe? Me criticaram, menino. Fiquei pra baixo. Nossa, Deus me arrebentou, sabe? Aí mandaram eu colocar minhas filhas, que minhas filhas eram novas, que tinha que colocar um rostinho novo lá, que não... Eu já tava velha pra fazer isso, sabe? Você vê, me chamaram de velha, me deixou pra baixo. Aí, então assim, nesse decorrer desse momento, eu fiquei meio desanimada, sabe? Aí quando eu contei pra ela, menino, nossa, Deus, ela falou comigo, tia, pode deixar disso. Não, vamos pra cima, vamos trabalhar. A senhora tem potencial e tal, e foi falando comigo. Aí vi uma frase sua também, viu? Foi uma frase sua, uma frase boa, motivou, tá? Como é que é? Enquanto você não faz... Tem muitos que estão fazendo e colhendo resultado disso. Isso. Aí vi essa e vi uma outra também, que tem alguém que está fazendo, enquanto você não se sente capaz, um negócio assim. Tem um monte de frase nossa lá. Tem uma frase boa sua lá. Eu falei, gente, esse negócio é pra mim. Peraí, deixa eu voltar lá. Aí voltei, comecei a trabalhar de novo e mandando pra ela. E ela me motivando. Ela fala, tia, aquilo que não agrega crescimento pra você, você não escuta. Porque gente pra te criticar, você vai encontrar muitos. Mas pra te apoiar, serão poucos. Mas quando eles estiverem lá em cima... Aí eles não vão entender o processo. Exato. Entendeu? Então, assim, eu tento fazer o máximo que eu posso dentro
das minhas condições de mostrar ao público o que realmente eu estou vendendo, entendeu? E ela tem me ajudado muito. Eu faço, né, os meus vídeos, eu faço as fotos, envio para ela, ela fala, tia, pode postar, tá ótimo. Aí, essa minha mentora, meu filho, é de Deus, sabe? Maravilhosa. Hoje, Cacilda, a gente sabe, eu reconheço isso, você encontrará mais pessoas para te desmotivar dentro daquilo que você propôs a fazer do que pessoas para te motivar a crescer. Infelizmente é isso, né? As pessoas, elas acreditam na mentalidade delas que criticar você é melhor que te dar uma palavra que te impulsiona a crescer. Depois de você ter recebido essa fala, qual foi a conclusão que você tirou da mentalidade dessa pessoa? A conclusão que eu tirei, eu falei, será se realmente é uma torcida ou é uma crítica construtiva para ver se eu melhoro, entendeu? Eu falei, eu vou tentar explorar esse trem aí, porque para baixo eu não posso ficar. Isso. Né? Então, aí eu tirei essa conclusão. Falei, não, eu vou para cima. Você motiva? Às vezes, dependendo do que falar comigo, me deixa para baixo. Depende, não é tudo não, tá? Que eu sou um pouco assim de pensamento mais assim, como que eu vou dizer para você? Eu sou uma pessoa que eu não fico esperando que venha me elogiar, que venha trazer... Não, eu não, isso não me move, entendeu? O que move é o momento. Mas dependendo do momento, se a pessoa fizer uma crítica que é ao ponto para me deixar para baixo, eu me entristeço muito rápido. Eu sou mais melancólica, né? Dependendo do que falar comigo, eu choro. Eu sou chorona, entendeu? Então, assim, depende do momento. Se eu ver que a pessoa fez aquilo ali só porque ela queria aparecer e queria ela queria uma forma de me deixar para baixo, aí eu não importo, não. Mas quando eu vejo que é algo que realmente talvez até eu me identifico que pode ser que eu tenha falhado, aí me entristece. Uma pergunta, essa pessoa, né, não sei quem foi, mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta quando se trata ao meu respeito. Quando alguma pessoa fala alguma coisa, embora hoje, Cacilda, eu não... É algo que faz parte da minha personalidade hoje. Eu não dou muito ouvido hoje a certos tipos de crítica, né? Para mim dar um ouvido à crítica, tem que ser de uma pessoa muito próxima e mesmo assim pode ser que entre no ouvido e saia no outro, né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação de onde vem essa crítica. Por exemplo, a crítica de onde veio, a pessoa que te criticou tem resultado? Não. Não. Então aí já fica a resposta. Peraí, eu vou dar ouvido a alguém que está me criticando sem resultado? É verdade. Né? Porque às vezes as pessoas elas criticam, mas elas não têm nenhum resultado para poder de fato embasar a crítica dela. E na vida, né, de empreendedorismo, eu te falo por experiência, quantas pessoas me criticaram, né? Se hoje eu tivesse dado ouvido a essas pessoas, ou melhor, se antes eu tivesse dado a essas pessoas ouvido, eu não estaria onde eu estou hoje, sabe? Então, assim, eu gosto muito de um texto bíblico, eu não falho a memória, foi Tiago que ele diz para você ouvir tudo e examinar tudo e reter o que é bom. Né? O que for de fato agregador na minha vida, que for fazer com que o meu negócio, a minha vida seja impulsionada, alavancada, maravilha. Caso contrário, eu faço como Paulo, eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação. É verdade, amém. E o tem que ser assim, né? E ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Exato. Se tá te jogando pedra é porque tem resultado. Tá tendo resultado, né? Então, assim, eu tô trabalhando, né? Essa questão aí de eu tinha uma dificuldade com as câmeras também, né?
Uma dificuldade. Eu tenho muita facilidade para fotos, mas para câmera, oh Jesus, tem misericórdia. Mas aí eu fui me acostumando, né? Porque quando a gente vai fazer o provador, a gente tem que falar sobre a roupa, tem que falar do tecido, né? Tem que trazer a cliente a sentir desejo de vestir aquela roupa, de estar com aquela roupa. Então, eu precisava vencer isso também, né? A questão das câmeras. Eu gravava o vídeo umas 10 vezes, sabe? Mas eu gosto disso porque a perfeição, ela vem, ou digo a perfeição, né? A qualidade naquilo que você quer, ela vem depois de muita insistência. Eu digo o seguinte, até uma frase que eu li num livro do William Chances, que ele diz o seguinte: primeiro você aprende, pratica, tira resultado e depois ensina. Não tem como ensinar se você não praticou, se você não teve resultado. Então é uma trajetória que você precisa passar para de fato ensinar tendo um resultado. E tem uma outra fala que eu gosto sempre de dizer, que hábito gera excelência, excelência gera resultado. Ou seja, você pratica tendo hábito, desse hábito você vai ter excelência com qualidade naquilo, e daqui a pouco você está tendo um bom resultado daquilo. Ou seja, por mais que você faça 1, 2, 3, 4 vezes, uma hora você vai ficar bom. É verdade. Eu digo o seguinte, toma cuidado com aquilo que você faz todos os dias. Você vai ficar boa nisso. Isso é bom. Então, assim, porque de fato o hábito, né, ele gera um resultado. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Hoje, a sua loja majestosa, ela trabalha exatamente com que tipo de peça? Eu trabalho com a moda mais cristã, conservadora, mais um estilo mais... eu trabalho, na verdade, com variados estilos, mas a minha ponta mesmo que chama a atenção são as roupas mais o estilo cristão, né? Eu tenho variados modelos lá, tenho modelos também que é para mulher modesta, né? Aquelas mulheres que não são evangélicas, mas que gostam de uma roupa mais comportada. Eu não trabalho com modinhas. Entendi. Entendeu? Porque tem aquelas modinhas que as pessoas gostam mais de uma roupa mais à vontade, né? Mais exposta. Não, no meu caso, não. Eu tenho roupas modestas, né? Do público cristão ao público modesto. Aquela mulher que gosta de um macacão, né, bem estruturado, que abraça bem o corpo, né? Eu tenho saias também, shorts em alfaiataria. Nós trabalhamos com esse estilo, essa pegada, uma pegada mais conservadora, mais assim, mais modesta. Por exemplo, você na sua loja, essas peças é estocável? Você tem vários modelos? Tem muitos modelos do mesmo? Não, eu trabalho com peça única. Você comprou, você só tem aquela mesmo? Lá, entendeu? Trabalho então, com peça por única. exemplo, se a minha esposa, por exemplo, comprar uma peça, ela não corre o risco de ir na igreja e ter uma outra pessoa com a Não vai encontrar ninguém uniformizado. Tá? Eu trabalho com peça única. Eu trago uma peça de cada modelo. Eu procuro estar sempre buscando variados modelos, variadas estampas. Porque às vezes a pessoa tem um vestido de uma estampa e o modelo do vestido é de outra estampa, mas o modelo do vestido é da mesma estampa que o outro, entendeu? Não, eu não uso a mesma estampa. Mesmo que o vestido seja diferente, a estampa tem que ser diferente também. Entendeu? Então, assim, é exclusividade mesmo. Comprou, é só você que tem. Cacilda, como empreendedora na área que você atua, certamente tem pessoas que estão nos assistindo e empreendem na área sua. Quais foram os maiores ou os, vamos dizer assim, mais difíceis desafios que você encontrou nesse nicho seu?
O desafio, na verdade, um dos desafios maiores é os fornecedores. Porque você encontrar fornecedor com vários modelos nesse nicho é meio difícil. Porque quando você chega a um fornecedor, você chega lá, eles têm, por exemplo, 15 estilos de vestido. Você quer comprar 30. Mas os 15 que eles têm a mesma modelagem, porém estampas e cores diferentes, mas é o mesmo modelo. Então, você não consegue comprar 30 diferente de um fabricante, porque ele só tem 15 modelos. Então, o desafio é esse, procurar fornecedores que atendem a demanda a qual eu idealizei para o meu cliente, para a minha cliente. Caros amigos que estão nos assistindo, você fornecedor, aí ó, uma cliente Tô procurando. Se você trabalha com esse nicho, com esse fornecimento, chama a Cacilda lá e se conecta lá e faz venda. Isso né? aí, é verdade. Cacilda, você é boa de venda? Eu sou. É. Eu vendo bem. Faz uma pergunta para você, posso? Depende da pergunta. Me convença a comprar um vestido para minha esposa na sua loja, Cacilda. Uai, isso aí tá difícil não. Então vai lá, vamos ver. Me convença. Você conhece bem o estilo da sua esposa? Conheço. Você conhece bem as cores que ela gosta? Conheço. Então, dependendo da cor que ela gostar e o estilo que ela gostar, eu vou te apresentar variados modelos. E eu quero que a sua esposa sinta-se, quando ela vestir uma roupa majestosa, eu quero que ela se sinta majestosamente linda. Por quê? A roupa, ela remete muito àquilo que você é. E se você sabe que a sua esposa é linda, a primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar o mais lindo para ela. E ela, quando ela olhar ao espelho, ela vai se sentir abraçada pelaquela roupa. E desejada pelo marido. Né? É um ponto importante. Para mim tá me agradando. Tá te agradando? Tá. Então, a minha questão aqui, das minhas vendas, não é o preço. Mas é o que agrada os teus olhos e os olhos dela. Entendeu? Já gostei. Já gostou? Então tá bom. Isso aí eu compraria. Compraria? Ah, então tá bom. Isso é ótimo. Vou esperar você lá na loja. Bacana. Então, assim, eu gosto muito de dizer que um bom vendedor, ele precisa trabalhar não com o produto e nem com o preço, mas com o valor. E o valor está atrelado ao sentimento do cliente e não ao preço, né? Há uma diferença muito grande de preço e valor. Preço é aquilo que ele vê lá, a numeração. O valor é aquilo que o produto vai transmitir para ele. Peraí, o que eu vou sentir ao vestir essa roupa? Né? Que sensação. Eu vou falar, por exemplo, de mim, homem. É muito gratificante quando você veste uma roupa e se sente bem. A roupa encaixa perfeitamente no corpo. Abraça o corpo, abraça. Né? Então, eu acredito muito nisso, que o bom vendedor, ele vai trabalhar, de fato, no sentimento e no valor que o produto dele representa e vai transmitir, né? Para a pessoa que o compra. Cacilda, eu te fazer uma pergunta, e essa pergunta eu gosto muito de fazer ela. Porque todos os empreendedores, eles precisam, né? Eu digo eles, incluindo a mim, nós precisamos entender que empreender é algo mais do que ganhar dinheiro. É muito mais do que ganhar dinheiro. E a pergunta que eu te faço, você já empreende há bastante tempo, tem diversos desafios. Eu posso dizer que você tem know-how no empreendedorismo porque você passou e passa por desafios dia a dia. Na sua concepção, já atuando, já empreendendo, na sua concepção, o que é empreender? Olha, o empreender, para mim, na minha concepção, na minha ideia, é gerar sonho. É gerar desafios.
Então, empreender, para mim, é em busca de crescimento. É crescer, procurar valores, porque o empreendedorismo não é só o dinheiro em si, igual nós já falamos, em questão de família também. Empreender é você conseguir gerar tempo também para você, né? Então, assim, você gera crescimento, você gera sonhos, você realiza sonhos, porque através de você empreender, você consegue dar asas, né, aos seus sonhos, às suas imaginações, àquilo que você almeja, né? Então, eu acredito que empreender, para mim, é isso. É você ir além, entendeu? Daquilo que os olhos alcançam, mas que o seu sentimento, entendeu? Que o seu sentimento alcança, porque os olhos limitam muito, mas a sua alma te dá força para você ir além. Eu acredito que o empreendedorismo, ele tem que estar na alma, ele tem que estar nas veias, entendeu? Para você... Você acredita que existem empreendedores que estão atuando, mas não tem um jeito para empreender? Eu acredito que possa ter alguém que empreenda, mas que tem alguém que gerencie por ele. Porque o bom empreendedor mesmo é aquele que ele coloca a mão no arado, né? Mas o empreendedor verdadeiro mesmo, aquele que tem o sangue de empreendedor, eu creio que... eu acredito que não tem como ele não... Você acredita que o empreendedor, ele já nasce com isso ou ele adquire isso? Esse desejo de empreender? Porque você colocou aí pra gente que empreender é você alcançar a liberdade, e eu posso, né, se você me permite, agregar na sua fala que além de ter a liberdade financeira que te proporciona de tempo, você tem uma liberdade geográfica. Porque empreendendo você vai a qualquer lugar, a hora que você quiser, lógico, dentro de uma boa gestão, sendo que uma pessoa que é CLT, ele não tem essa liberdade. Né? Você colocou também no início que a pessoa que trabalha como CLT, ele precisa fazer um planejamento regrado. Exatamente. Porque, por exemplo, ele recebe um salário, vamos supor aqui que ele recebe 2.000. E ele quer comprar um carro, ele precisa fazer o planejamento dele em cima dos 2.000, sabendo que ele vai voltar a pegar o dinheiro só o mês que vem. Exatamente. E o empreendedor não, o empreendedor ele pode assim, eu pego aqui 2.000, mas eu posso me dedicar mais aqui para fazer um outro faturamento. Isso. Diferente, né? Então, assim, eu percebo que além da liberdade, além do espaço geográfico, empreender é você também resolver problemas de outras pessoas, né? Porque eu acredito, na minha concepção, Cacilda, que o maior empreendedor, e às vezes as pessoas me perguntam, mas o que tem a ver o cristianismo com o empreendedorismo? Porque às vezes você fala, eu acredito muito que o maior empreendedor que nós já vimos e já passou na Terra foi Cristo. Porque a humanidade tinha um problema para resolver. E quando eu digo um problema, eu acredito muito que empreender também é resolver o problema. Por exemplo, como eu te fiz a pergunta aqui, me convence a eu comprar um vestido para minha esposa. Eu tô com uma demanda, eu tô com um problema para resolver. Eu quero dar um presente à minha esposa. Ou seja, eu quero dar um presente, a Cacilda acabou de me convencer a eu resolver o meu problema. Exatamente. Ou seja, eu tenho que ir lá na Cacilda comprar um presente para minha esposa. Então, se a gente parar para tentar para isso, havia um problema seríssimo na humanidade. O pecado entrou e não tinha ninguém para resolver o problema. Não tinha ninguém que pudesse espiar esse pecado. É verdade. Aí Jesus vai, eu vou. Eu me coloco na posição de sacrifício para morrer pela humanidade e resolver o problema dela. Então, assim, eu vejo que o maior empreendedor foi ele. É verdade. Né? Então, isso é muito forte, né?
Então, assim, e eu gosto muito disso, porque a partir do momento que a gente vê com esses olhos, com essa visão, eu percebo que o empreendedor, de fato, ele tem que ter no coração, como você colocou, no sangue, o desejo de falar assim, não, eu preciso resolver. Então, baseando na pergunta que eu te fiz, esse empreendedor ou o empreendedor, ele nasce com esse desejo ou ele adquire esse desejo na trajetória de vida? Olha, depende muito de cada caso, né? Tem pessoas que são obrigadas a fazer o corre, né? E tem pessoas que nascem com esse desejo. Eu acredito que, no nosso caso, né, os brasileiros, eu acho que mais a necessidade, às vezes, faz o povo empreender. Eu acredito que cada caso, né, é um caso. Né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas, elas se vê a necessidade de empreender. Da maioria das vezes. Porque você está no CLT, você começa a imaginar, peraí, esse salário não está dando, eu preciso de fazer algo a mais para complementar a minha renda. Aí, quando a pessoa descobre que ela pode fazer mais, ela larga de ser CLT, porque ela entende que ela tem um potencial maior. Então, eu acho que isso aí depende da pessoa. No caso, o empreendedor, na sua fala, não sei se eu estou entendendo bem, ele teria que ser um pouco ambicioso? Exato. Exato, é porque você tem sonhos. Você está como CLT, você está restrito. Então, quando você se torna um empreendedor, você começa a ampliar o leque. Né? Você amplia seus horizontes. Peraí, se eu consigo ganhar 5 aqui hoje, eu posso ganhar 15 amanhã se eu melhorar nisso. Se eu ganho 10 aqui, eu posso ganhar 30. Por que eu não posso ganhar 30? Eu posso melhorar isso aqui. Então, acaba sendo um pouquinho da ambição também. Essa questão da ambição é questão de sonho. Porque tem muita gente que, às vezes, não almeja ser ricos, mas quer ter um padrão de vida que seja um padrão... não aquele padrão de vida apertado que os brasileiros têm, né? Que é aquela dificuldade, mas que tem uma vida confortável. Tem mais conforto. Na verdade, eu acho que é mais a questão do conforto. Talvez, em alguns casos, a ambição, mas em alguns casos, o conforto. Porque quando você trabalha mais e você realiza os seus sonhos de alguma coisa, tipo, eu tenho um carro popular, eu quero um carro melhor, eu vou atrás de um carro melhor. E isso é errado? É ambicioso? Não, não é ambicioso. Eu acho que isso aí não é ambição, eu acho que isso aí já é conforto. Entendeu? Ambição, eu acredito que é quando você quer ter mais do que aquilo que você já tem. Tipo, você tem um carro que já te atende o seu conforto e você quer mais uns 3 daquele. Aí, pra mim, eu acho que isso aí já é uma ambição. Você é ambiciosa? Eu sou, não vou mentir, não. Ambiciosa? Eu sou. Eu gosto de crescimento, entendeu? Do processo do crescimento. Mas, assim, no limite, entendeu? Quando eu almejo algo, eu gosto de trabalhar naquilo, entendeu? Focar naquilo. Mas é aquilo que eu te falei. É aquela questão de conforto também. Essa ambição que hoje eu tenho é uma questão mais de conforto. Entendeu? Não de vaidade. Porque tem aquela ambição vaidosa. Eu tenho. Aí você quer mostrar que você tem. Entendeu? E existe aquela ambição, né? Que é a questão do conforto, né? Também. Que você tem que buscar o conforto para você, para sua família. Então, eu acho que isso aí demanda muito, entendeu? É questão de pessoa para pessoa. Cacilda, você quer ficar rica? Você tem essa vontade? Olha, se for para primeiro, assim... Desculpa te interromper. só pra gente que tá assistindo te entender. O que é ser rica na sua concepção? E depois vem a pergunta: você quer ficar rica ou ser rica? Rica eu já sou, né? Da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, eu já sou rica, né? Mas se for pra mim perder essa riqueza que eu tenho, ganhando riqueza financeira, eu prefiro continuar onde eu estou.
Tá, o que é riqueza? A riqueza financeira, no caso, você está falando, é ser rico financeiramente. Eu quero ter uma rede de lojas. Eu tenho esse sonho de ter uma rede de loja feminina, entendeu? Até porque eu acho que o nome que eu escolhi para a loja, eu quero trazer essa riqueza para as mulheres. Eu quero que as mulheres se sintam ricas, sabe? De amor próprio. Porque eu vejo que as mulheres hoje, elas não dão os devidos valores. Você vê que hoje no mundo as mulheres gostam de música que chama elas de cachorra e por aí vai, né? E eu acho que a mulher, ela tem que ter uma essência maior, entendeu? De ser majestosa, como diz o dito popular, né? Que a mulher, ela não tem que ser a cachorra, ela tem que ser a rainha do lar. Se ela é a rainha, que os esposos, os homens, né? Levantem o cedro, né? Então, assim, eu acho que esse nome veio para agregar nisso, entendeu? Porque eu queria um nome que impactasse as mulheres, que chegasse e falasse, não, peraí, eu sou majestosa. Não. Então, assim, essa é a minha ideia, entendeu? Eu ainda, quem sabe, um dia, se o Senhor me der condição, se eu não for perder a minha essência, é uma das coisas que eu falo mesmo. Se for para me perder a minha essência, eu prefiro continuar onde eu estou. Entendeu? Mas que se for para eu agregar na vida de pessoas, que eu possa abençoar vidas de pessoas também, que o Senhor cresça mais e mais em mim, que eu diminua e que ele apareça por aí, entendeu? Eu gostei da sua fala e eu vou te dar, assim, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Na verdade, eu deixo você com a liberdade. Tem muitas mulheres nos assistindo. Tem muitas mulheres que assistem, acompanham Conectando Empreendedores. E você disse algo que, de fato, é muito importante, né? A pessoa se valorizar, ela se reconhecer, ela saber a essência dela. E você disse que o nome da sua loja, da sua empresa, é Majestosa. Fala um pouquinho para as mulheres que estão nos assistindo. O que é isso? O que é sentir-se majestosa? O que é se sentir amada? Olha, para mim, a mulher, ela não precisa mostrar, né, o corpo para ser valorizada. A essência dela tem que estar não só na roupa, mas também no caráter. Mas a roupa demanda muito, ela fala muito sobre você. O que você está vestindo tem te deixado amada ou desejada? Porque o que eu quero passar para as mulheres com a minha loja é que elas se sintam amadas, respeitadas, valorizadas. É isso. Porque você tem que se sentir amada e não desejada. Porque desejar, todo mundo deseja. Mas e amada? Então, você, mulher, que quer se sentir amada, passa na Majestosa Modas. Isso aí, pessoal. Vai lá, mulheres. É isso aí. Cacilda, nessa trajetória a gente sabe que tem diversos desafios, né? E eu te fiz essa pergunta já. Se você tem o desejo de ficar rica e qual a importância que você entende do empreendedorismo ou o que é o empreendedorismo. A gente sabe, como eu coloquei aqui, tem muitas mulheres que assistem, também tem homens que também assistem aqui e tem um desejo talvez de empreender não no nicho específico feminino, mas no contexto geral. E como também tem mulheres que empreendem no contexto ou no nicho que você atua, que conselho que você dá para essas pessoas que estão nos assistindo, que tem esse desejo de começar a empreender na área ou então já empreende nessa área? Que conselho que você dá para elas? Como começar? Primeira coisa, orando. Eu comecei orando. Eu pedi a Deus direcionamento. Eu falei, eu contei o meu sonho pro meu esposo, ele apoiou,
que é uma das coisas que a gente precisa ter, apoio do cônjuge. Isso é muito importante. E eu falei com ele que eu tinha esse desejo de trabalhar em casa, né? Trabalhar mais próximo dos filhos. E uma das coisas que me fez empreender, que eu comecei, a primeira coisa que eu comecei foi orando. Eu coloquei os meus projetos, os meus planos nas mãos do Senhor. E eu orei e foi tudo encaminhado assim. Eu estava trabalhando como CLT. Entendeu? Eu fui dispensada do CLT. Eu não precisei pedir conta. Entendeu? E então, assim, eu orei e falei com o Senhor que eu precisava. Eu precisava da minha família. Eu precisava estar em casa, dar mais assistência aos meus filhos. Então, eu coloquei em primeiro lugar na mão do Senhor. Eu orei e depois eu planejei. Eu planejei, liguei para minha sobrinha, a Paula Andressa, né? Ela também tem uma loja, é a Andressa Store, a loja dela. E eu conversei com ela e ela me incentivou muito. Ela, tia, vai dar certo. Já deu certo. Até porque eu já tenho o ponto, né? Eu tenho o ponto, a loja, né? Que é até mesmo na minha casa. E a minha sobrinha, ela falou comigo, eu vou ajudar a senhora. E ela foi me dando uma mentoria. Ela me deu uma mentoria. Então, assim, não vai às escuras. Entendeu? Ah, eu sei onde que vende roupa barato para me vender. Ah, eu vou no Brás. Ah, eu vou em Goiânia. Eu vou... Você pode ir em Goiânia, você pode ir no Brás, mas você tem que ir no lugar certo. Entendeu? Então, quando você vai no lugar certo, o seu investimento é certo. Entendeu? Então, assim, eu tive essa mentoria com a minha sobrinha. Minha sobrinha me orientou na primeira compra. Ela foi comigo em todos os fornecedores. Ela foi comigo, ela viajou comigo. Entendeu? Ela me ajudou muito. Ela me mostrou tecidos que vende, tecidos que não vende. Conhecer tecidos, entendeu? A questão, esse tecido não compra, não é bom, entendeu? Esse fornecedor que é bom, esse é bom. Pega o contato dele, leva. E assim ela foi me ensinando, ela foi me dando o norte. Porque sem ela eu ia nas escuras. E eu acho que eu ia quebrar um pouco a cara, porque a gente vai muito na empolgação, né? E eu não fui na empolgação, eu fui na orientação. E assim, o conselho que eu dou para quem quer atuar na área, procure alguém que possa te fazer uma mentoria, para você fazer de forma correta. O planejamento é essencial. É essencial. Eu planejei tudo, montei a estrutura da loja, eu deixei a estrutura já toda montada, toda equipada, do jeito que eu queria, entendeu? E aí, com esse trabalho que eu fiz, aí depois que eu fui, né, atrás da mercadoria. E aí eu sabia o que eu podia colocar. E como que você precificou? Ela também me orientou na precificação, entendeu? Ela me deu a porcentagem que eu deveria somar em cima, entendeu? Ela me ensinou a precificar. Porque tem muita gente que fala assim, vou colocar 100%, eu vou colocar 200%. Não, ela me ensinou que antes de eu precificar, eu tenho que conhecer o tipo de tecido. Peraí, esse tecido aqui agrega esse valor? Porque tem roupa que você pode comprar, você pode colocar 100%. Tem roupa que você pode colocar 200%, 300%. Você tem que saber qual que é o valor que agrega aquela roupa, aquela peça. Entendeu? O ambiente, por exemplo, de loja também influencia na precificação? Por exemplo... Não. Eu acredito que, não, assim, no meu caso, no meu nicho, não está influenciando, não. Entendeu? O pessoal chega e eles não tem dificuldade de comprar, não. Então, assim... Eu falo assim, porque às vezes, por exemplo, você compra em uma loja, por exemplo, num shopping. Você vai num shopping, você vai comprar uma roupa R$500. Aí quando você chega num lugar que vende um bairro, quando é a mesma roupa, 300. Foi exatamente isso que na mentoria com a minha sobrinha que ela me explicou. Ela falou, você tem que ter muito cuidado na precificação em relação ao shopping e a loja de rua.
Porque geralmente no shopping ele é mais caro. Por quê? O shopping demanda muito mais valores, né? O lojista ele tem muito mais gasto no shopping. Porque o shopping você tem além do seu aluguel, tem outras taxas que você paga e tudo. E isso aí é somado tudo na peça. A peça que você compra ali, você está pagando tudo. Entendeu? Então, assim, as minhas peças, elas são somadas. Ainda que eu tenha um aluguel, eu peguei o valor do aluguel, o valor total, tudo que eu gasto, entendeu? E agreguei ali. Então, ali é tudo somado. Não é como se... não é porque eu tenho uma loja em casa que eu não pago o aluguel. Não, a minha ideia é trabalhar no conjunto, num todo, daquilo que ela me ensinou. Entendeu? O fato de eu não pagar o aluguel não significa que eu não tenha que jogar esse valor na minha peça. Peraí, quanto que vale a sua loja? Sua loja, o aluguel da sua loja é R$700. Você vai jogar como se você pagasse o aluguel. Porque senão você sai perdendo. Entendeu? Porque na hora que você for para uma outra loja maior, por exemplo, você quer sair daí e vai para uma loja maior. Você vai estar com o seu público desinformado dos seus valores, porque quando você chegar com o valor lá, eles vão assustar. Então, você já tem que agregar agora. Porque na hora que você passar para um ponto que você vai ter que pagar o seu aluguel, se você for para uma loja maior, você vai ter que jogar esse valor lá, na sua peça. Então, ali na peça conta as balinhas que eu dou de brinde pro meu cliente, né? Que tem a balinha majestosa, tá? Mesmo? Nós é chique. Ai, show demais. Tem a sacolinha majestosa, sacolinha bonitinha. A gente coloca o cartão de visita, né? Tudo que a gente gasta em relação à loja, ele é somado num total e a gente coloca ali também na peça. É tudo colocado. Então, eu somo. Tipo, por exemplo, eu quero jogar o 100%, eu posso até jogar o 100%. Mas eu vou dividir todas as despesas da loja e dentro desse 100% eu vou colocar mais essa despesa. Então, você precifica baseando em todas as suas despesas da loja, incluindo a loja. Incluindo a loja. Entendeu? Porque eu tenho que incluir... Porque na hora que eu sair do aluguel, que eu sair pro aluguel... que a minha loja, ela não é grande. Eu pretendo ir para um espaço maior, né? E como eu quero ir para um espaço maior, eu vou ter que pagar um aluguel. E quando eu chegar lá, meus clientes já vão ter noção do que é o valor das minhas peças, que já está tudo agregado. Então, quando a gente pega uma mentoria assim, a mentoria ela já te explica tudo isso. Então, o que a minha sobrinha explicou, ela também teve uma mentoria. Então, ela também foi orientada, né? Então, tudo aquilo que ela aprendeu, ela me passou. Cacildo, e no que tange o caixa da empresa? Você faz separação do custo ou o caixa da empresas e da Cacildo ou você deixa tudo junto? Como que você vê isso? Separado. Tudo separado. Eu não gasto nada da loja. A loja tem uma conta e eu tenho a minha conta pessoal. Entendeu? A minha conta, eu tenho o meu CNPJ, que eu sou MEI, né? Eu sou MEI. Mas a minha conta não é jurídica. Ela é física, mas ela é da loja. Eu não abri a conta jurídica. Mas a conta física está lá separada somente para a loja. Então, assim, tudo que entra fica lá. O que entra, eu agrego na loja. Cacildo, o que você tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo no que tange a isso? Porque eu vejo que o maior erro que o empreendedor pode fazer, pode cometer, é ele fazer essa junção. A mistura, né? A mistura. Isso atrapalha demais, porque ele começa a tirar o recurso da empresa achando que é dele, daqui a pouco ele tem que comprar produto, Exatamente. Daqui a pouco ele tem que arcar com aluguel e não tem recurso. O que você tem a dizer para eles? Não faça. Não misture a sua conta pessoal com a sua conta da sua empresa, porque você vai quebrar antes de você começar. Tudo que você fizer da sua empresa tem que ficar para a sua empresa. E eu custei aprender isso. Eu custei aprender isso. Aprendeu na marra, não? Aprendi na marra. Aprendi apanhando, porque eu já tive loja antes, né? Eu tinha loja de cosméticos, eu vendia variados produtos cosméticos, mas era tudo misturado, caía tudo na mesma conta. Aí caía e eu ia lá, pagava conta, pagava boleto, arrumava uma confusão. Nossa. Aí não rendeu, não. Mas agora, depois dessa,
Eu aprendi. Eu aprendi. Então, assim, não misture de forma alguma a sua vida particular com a sua empresa. Não misture, porque não vai dar certo. Você vai quebrar antes de começar. Cacilda, top demais. Tem mais 2 perguntas para te fazer. A primeira pergunta, né, das 2 últimas, lógico, acredito que você tem uma pessoa que você espelha, né, que você admira ou admirou. Se você tivesse a oportunidade de encontrar uma pessoa, possa ser uma pessoa que ainda vive ou uma pessoa que talvez já partiu, se você tivesse a oportunidade de encontrar essa pessoa e pedir um conselho, que conselho seria? Olha, se eu pudesse encontrar essa pessoa, seria a minha mãe. Seria minha mãe. E um conselho que eu pediria a ela é meio complicado, porque a minha mãe, ela já era minha conselheira do natural. Quando eu errava, ela puxava a orelha. Quando eu acertava, ela não puxava a orelha e nem dava parabéns, mas eu entendia pelo olhar dela que ela estava satisfeita. Então, assim, conselho, eu acho que em toda a minha vida eu ia estar sempre procurando ela para me orientar. Porque a minha orientação até os meus 25 anos, que foi quando minha mãe partiu, que o Senhor recolheu, tudo que eu fiz foi baseado na minha criação dela, da forma com que ela me instruiu, sabe? Não só eu, mas meus irmãos também. Mas eu procurei muito obedecer. Eu era muito obediente, minha mãe. Então, assim, eu acredito que se ela estivesse aqui, as coisas que ela falasse, eu acho que contaria muito. Ela riscaria e eu andaria em cima da risca. O que você acha que ela diria a você, já sabendo que você tinha esse jeito para empreender? O que você acha que ela te diria hoje, vendo você na posição, empreendendo com a sua loja? O que você acha que ela te diria? Eu acho que ela ia ficar com muito orgulho, viu? Porque ela era sensacional. A minha mãe era aquela mulher, a irmã do circo de oração do Coque, sabe? Aquela que ia interceder por mim, que ia orar por mim, ia falar, pode ir, filha, que vai dar certo, você vai crescer. Não só ela, meu pai também. Meu pai também era muito de torcer pra gente, sabe? Meu pai tinha muito orgulho, como diz o meu irmão fala isso, né? Que meu pai tinha muito orgulho de mim. Porque eu sempre fui muito obediente aos meus pais. Dos 3 filhos, né? Eu era mais obediente. Então, assim, eu sou cantora, né? E gravei 3 CDs, né? Então, assim, tudo que meus pais ensinaram, meu pai tinha o maior orgulho de falar que eu era cantora. Era muito engraçado. E toda vez que eu cantava Miss Adai, meu pai chorava. Era mesmo? incrível, meu pai chorava, ele ficava emocionado, sabe? Então, assim, meus pais, eu acho que são os que me motivariam muito, que me abraçaria na causa, que eles sempre viram que eu sempre fui muito esforçada, entendeu? Eu sempre fui muito de correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então, eu acho que isso aí seria eles. Esse sentimento que você está expressando aqui, falando pra gente isso, se você pudesse resumir uma palavra, que palavra seria? Olha, é gratidão a Deus pelo privilégio de ser, primeiramente, filha de Deus, né? E ser filha de Constantino e Hilda. Porque eu só tenho a agradecer aos pais que eu tive. Principalmente, assim, minha mãe. Eu tinha uma paixão muito grande com a minha mãe. Minha mãe era parceira de tudo. Era muito bom. Então, assim, é uma essência que a gente carrega, né? E eu quero ser essa parceira para os meus filhos. Para as minhas filhas. Exemplo você teve. Exemplo eu tive.
Eu acredito muito nas escrituras, Cacilda. Acredito muito. Tanto é que, para mim, ela é o meu manual. É de fato no que acredito, no que todos os dias procuro obedecer. As escrituras. É verdade. E as escrituras, ela diz que existe um mandamento com promessa para filhos que honram pai e mãe. É verdade. Né? E na sua fala você transmite que você honrou muito eles. Graças a Deus. E consequentemente tem uma promessa. Amém. Então assim, eu não tenho dúvidas, porque é bíblico, isso é real. Você vai colher um bom resultado. Amém. Sabe, na sua loja, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família. Amém. Porque não tem como correr. Eu acredito muito nela, nas escrituras. Tanto é que ela também deixa um texto extraordinário em Gálatas, que tudo que o homem planta, ele colhe. É verdade. Né? Cacilda, eu falei que era 2 perguntas, mas na primeira eu coloquei mais 2, mas agora vai a última pergunta. Cacilda, você não revelou pra gente a sua idade, não precisa, mas mas se você tivesse a oportunidade hoje de voltar na sua infância, quando você começou a empreender, pela primeira vez, quando a sua mãe percebeu que você tinha esse jeito, esse time, se você hoje pudesse voltar lá, que conselho você se daria? Eu, na época que eu comecei a vender as minhas revistinhas, eu gostava muito de colecionar muita coisa, né? Naquela época a gente colecionava papel de carta. Eu não compraria papel de carta. Você daria esse conselho hoje? Daria. Eu não compraria o papel de carta. Porque nós tínhamos essas manias, né? De colecionar alguma coisa, né? E naquela época era uma motivação, né? A gente aprendia a vender e tudo, ganhava o dinheirinho e corria para a loja para comprar papel de carta. Então, assim, eu não compraria papel de carta. Porque era tão bonitinho, né? Era todo cheio de frufru, ursinhos e tudo, e a gente tinha aquelas pastas enormes. A gente encontrava as amigas e trocava, né? E era assim. E eu falo, gente, por que não ensinou a gente a gastar com o que era útil? Né? E nunca teve isso. Era só mesmo para atender aquilo que a gente almejava, que às vezes os pais não tinham condições de dar. E não ensinou, né, a gente a investir de forma correta. Podia ter nos ensinado pelo menos guardar no porquinho, né? Nem isso eu aprendi. Cacilda, eu falei que era a última, mas a partir de sua fala agora é a última. Eu tô te rendendo. Dentro dessa fala sua, não sei se você lembra, né? Vou voltar a falar, ela não falou a idade, mas acredito que você não tá muito madura, achei que você tá não. querendo saber da minha idade, viu? Não, mas eu falo assim, você lembra quando era criança, de qual era o seu sonho? O meu sonho era ser juíza. Ser juíza? Meu sonho era fazer direito e ser juíza. Você lembra o que aconteceu que isso não veio acontecer? Ai, teve muitas coisas, muitos fatores. Questão de mudanças. Meu pai mudava muito. Tive problema no histórico escolar. Tive que parar de estudar. Eu vim formar o meu ensino médio. Eu já tinha a Aline, já era casada e tinha a minha menina a do meio. Então, assim, foi muito complicado. Meu pai mudava muito. As mudanças do meu pai eram tudo assim, cidades diferentes. Lugares onde não tem pessoas mais da família para poder ajudar e tudo. Eu tive que pegar orientação com um advogado para me saber como que eu fazia para poder pegar meu histórico que veio com erro do primeiro ano, que eu estudei lá em Rondônia. Entendeu? Então, assim, eu tive muitas dificuldades na minha formação. Do ensino médio, até chegar no ensino médio, porque meu pai mudava demais. E aí tive problemas no histórico, aí a escola não queria renovar a minha matrícula, né?
por conta do problema no histórico. E, então eu passei por um processo bem árduo para chegar ao ensino médio. Mas eu cheguei a fazer uma parte assim, nutrição, nada a ver, né? Mas eu fiz uma boa temporada de nutrição e não formei. Tá trancado o curso. Tô querendo voltar, mas não sei se eu volto ou se eu realmente vou lá e faço direito. Ainda dá tempo. Dá tempo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Quem sabe? Para quem está nos assistindo, finalizo, tá bom, com essa. E essas pessoas que têm sonhos, eu acredito que todos que estão nos assistindo têm sonhos. Você tem sonho, eu tenho um sonho. Essas pessoas que estão nos assistindo, Cacilda, esses sonhos que elas têm e por algum motivo elas não têm o desejo ou não têm a possibilidade de seguir em frente para realizá-los, o que você diria para elas? Dá asas aos seus sonhos. Vença o medo, as dificuldades, as barreiras. Não é fácil. Mas se você ficar prostrado, parado, você também não vai resolver o seu problema. Né? Então, dê asas aos seus sonhos. Corra atrás. Liberta. Entendeu? Liberta-se. Tira as algemas que tá te prendendo aí e corre para um abraço. Porque a sombra do Onipotente é para todos nós, né? Amém. 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 E aí, pessoal? Foi muito bom, Cacilda, estar aqui para juntos a gente conversar. Eu confesso para você, eu sempre gosto de dizer isso. A gente aprende um pouco com cada participante, com cada pessoa que vem aqui para compartilhar com a gente a experiência, a trajetória. Cacilda, eu desejo a você, a sua família, a sua casa, os seus negócios, muita paz, saúde e prosperidade. Amém. Que todos os dias venham crescer mais. Amém. E que, de fato, os sonhos, projetos que você tem no coração, que eles venham a ser concretizados para a glória de Deus. Amém. Obrigado pela sua participação. Ivon, obrigado, tá bom, pela sua presença. Espero o Ivon aqui um dia para poder falar com a gente também. Né? Cacilda, eu que agradeço, obrigado, tá viu? bom? Deus abençoe vocês. Amém. Gente, ficamos por aqui com mais um episódio do Conectando Empreendedores. Um abraço. Tchau, tchau.